Oi, esse aqui é o segundo vídeo do 29º dia do Velha Edição 2020. Pois é, o projetinho já está quase acabando. E o que temos para agora são as melhores e piores capas da Tag Inéditos lá do ano de 2019. Bom, para você que está estranhando esse negócio de fazer um vídeo de melhores e piores capas de livros em abril, quase metade do ano, que negócio é esse? Isso é coisa de fazer em dezembro, em janeiro, virada de ano, para ser mais exato, né? Bom, na verdade, essa época assim, no final do ano, eu sempre faço meus melhores e piores, só que não sobra tempo de falar das capas de livros, e realmente eu deixo então para a época de Veda, que é a coisa que está acontecendo aqui, né? Aliás, como eu já comentei, já está quase acabando, né? Só falta este e amanhã para fazer. Aliás, amanhã também tem mais 2 vídeos. Enfim, o que importa? Faço então sempre em abril de todos os anos os melhores e piores referentes às capas da Tag Inéditos e também da Tag Curadoria. Aliás, o da Tag Curadoria já está feito esse vídeo. Vou deixar o link aqui em cima para você conferir as capas que eu curti e não curti lá do ano passado. Na Tag Curadoria as capas estavam muito bonitas. Daqui a pouco eu vou fazer um certo comentário a respeito das capas aqui da Tag Inéditos, mas é uma coisa que a gente precisa levar em consideração, que esse projeto da Tag Inéditos, na verdade, é a segunda caixa da empresa. E sempre eles tiveram uma proposta, digamos assim, popular. Pois é, a primeira caixa, a caixa azul, Tag Curadoria, era a caixa classuda, digamos assim, com livros importantes, talvez indispensáveis, necessários de serem lidos. Típico texto que você às vezes não sabe que existe, mas com certeza pessoas que estão mais inteiradas em tudo que já foi publicado, sempre tem aquele título na cabeça e pensa, poxa, faz tempo que ninguém dá atenção para certa obra, então, claro, por causa disso tem a função do curador, né? Vou indicar tal obra para acontecer para o próximo mês lá na Tag Curadoria. Mas no caso da Inéditos, realmente a coisa é mais pegada pelo best-seller, ou seja, eles vão atrás de títulos que são realmente muito populares. E por causa disso, exatamente dessa proposta diferenciada, isso afeta o perfil do projeto gráfico das capas. Pois é, digamos assim, vamos colocar entre aspas, não há necessidade de ser algo exatamente bonito, tem que ser chamativo, atraente visualmente, mas de um jeito completamente diferente do que ela na Tag Curadoria. Bom, quando for passar capa a capa, vocês vão perceber como realmente eu vou comentar que um negócio às vezes é meio duvidoso, mas enfim, o que importa, temos 12 capas lá para o ano passado, então eu vou fazer o mesmo esquema que eu já fiz lá no outro vídeo. Vou acabar elegendo ao final aqui deste vídeo as 3 piores capas e também as 3 melhores capas na minha opinião. E vamos levar isso sempre em consideração, é apenas o meu gosto totalmente pessoal. Você pode gostar dessas capas que eu achar completamente feias, e vocês podem detestar as capas que eu considerar bonitinhas, ok? Não tem problema, se você discordar da minha opinião, pode colocar aqui nos comentários. Não há motivo de discórdia, de começar uma segunda guerra mundial. Segunda não, terceira, né? Segunda já foi. Enfim, a gente nem pode sair de casa para guerrear, né? Estamos em período de quarentena. Enfim, vamos então para o detalhe, acompanhar mês a mês cada uma das capas e meus comentários a respeito. Bom, e logo em janeiro tivemos essa capa que eu já gostei logo de saída. Um Casamento Americano, escrito por Tayari Jones, onde vale destacar aqui principalmente é o colorido, né? Predominância desse roxo e também desses tons verdes e salmão. Ficou algo bem bacana, bem equilibrado. Claro, né, a gente deve perceber que temos aqui uma trama, provavelmente de tricô, né, se eu não me engano, fazendo algum, sei lá, uma blusa, um chale, temos botões aqui, bem bacana, interessante mesmo. Eu gosto desse tipo de capa, por exemplo, simplista, com certeza. Do outro lado, a gente tem a continuação e a gente continua a ver o restante da trama desta composição. Ou seja, visualmente eu gostei bastante, naquelas classes sempre do gosto popular, né? E um detalhe a se comentar aqui também, né? Muitas capas da Tag Inéditos, aqui na quarta capa, eles não fornecem a sinopse do livro, deixando algo para as orelhas. Eu não gosto muito disso, porque na verdade, vejamos o que nós temos aqui, né? 3 frases que são aqueles chamariz de público. Mas isso funciona quando você está lá numa livraria física, o livro está repousado
na gôndola, aí você se interessa pela capa e vira para entender um pouco melhor a respeito da história. Não encontra sinopse, mas encontra essas frases que vão te fisgar, vão te convencer a levar o livro mesmo sem saber a respeito da história. Eu não gosto disso porque, no fundo, a gente aqui dentro da Tag Netos, nós não precisamos ser fisgados, nós já temos o produto em mãos, nós já compramos. É uma coisa meio estranha, eles podiam mudar isso, claro. Ou seja, realmente não dá para entender. Enfim, depois, em fevereiro, tivemos a capa do livro O Bom Filho, de Yoo Jong-jong, ou algo bem parecido, né? Um nome coreano. Olha só que coisa esquisita que é esta capa. Realmente posso dizer que é uma capa que, claro, se a gente for acompanhar a história, pode ser que a gente encontre alguma conexão para essas fontes aqui estarem totalmente distorcidas, quase ilegível o nome do livro, como também do autor, levando em consideração que é um nome completamente esquisito de pronunciar, que são os nomes coreanos, você pode realmente não conseguir falar o nome do sujeito. Mas fazer o quê? Enfim, na quarta capa, aí sim, ó, temos uma sinopse, então podemos realmente nos conectar um pouquinho e ficar mais interessado na leitura, mesmo levando em consideração do que eu já falei, né? Nós já temos o livro em mãos, nós não vamos pensar em comprar ou não comprar. De qualquer forma, eu acho que é uma situação mais aceitável, né, de você fazer uma quarta capa que realmente já vende a história da vez. Mas essa capinha aqui, vamos combinar, hein? Em março, aí tivemos essa capa aqui, ó, muito mais equilibrada, A Retornada, de Donatella de Pietrantonio. Olha só que bacana. Naquelas de composição, né? Inclusive lembrando cartas de baralho. Mas para mim me soa bastante interessante porque também é algo simplista e funciona para mim. Esses efeitos também de sombra que temos aqui nas figuras dão uma certa profundidade também muito boa. E também o jogo de cores que também funciona. Na quarta capa temos sinopse. Opa, ainda bem. E a continuação ali dos elementos, o que faz a gente perceber que talvez esse ambiente aqui, onde essas duas figuras estão presentes, duas figuras femininas, elas estão literalmente, talvez, numa praia, com dunas e coisas assim, né? Inclusive tem o sol, enfim. Na minha opinião, é uma capa bonita. Logo em seguida, em abril, tivemos uma capa aqui também super simples, olha só, vamos combinar, né? Só temos uns pinguinhos aqui, talvez de espuma, sei lá o que a gente pode considerar que seja isso, e o título do livro e o nome do autor, Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, escrito por Taylor Jenkins Reid. Realmente uma capa pra lá de simples, mas mesmo assim há um certo equilíbrio de cores também, do fundo negro com os respingos verdes e as letras num certo salmão bem clarinho. Já na quarta capa, aí mais que tradicional, né? Praticamente com uma cor sólida, tem a presença da sinopse e também tem uma frase chamativa. Ok, tem o equilíbrio. E todo mundo é agradado com isso. Já em maio, tivemos a típica utilização da fotografia na capa de um livro, que também deve procurar uma conexão com a história, que dessa vez é a de A Rede de Alice, escrito por Kate Keane. Mas claro, temos a fotografia e um detalhe aqui, né? Temos duas rosas compostas aqui num certo grafismo que acompanha bastante, né, o título do livro, né? Bem delicado assim, né? Parece uma história mais feminina, pelo menos da intenção, né? E na quarta capa nós temos a continuação da foto, que dá um contexto mais realmente dessas tropas militares aqui nesta praça. E também temos a sinopse, com mais flores também. Ou seja, é uma capa também super simples, mas novamente aquela coisa, né? Escolher uma foto que é interessante de se conectar com a história. No caso aqui, realmente só lendo o livro para entender se realmente isto foi alcançado plenamente. E aí, chegando na metade do ano, em junho, tivemos A Única Mulher, de Mary Benedict. E aqui vocês podem ver que temos uma capa um pouco assim classuda, ela remete um pouco aos anos 20, os anos 30 e realmente é isso mesmo. Pois aqui se trata um pouco sobre Hedy Lamarr, uma atriz muito famosa lá de Hollywood, mas também que era uma mulher super inteligente e fez outras coisitas na área das ciências, algo bastante interessante. Por isso que essa capa aqui, como eu disse, ela denota uma coisa mais classuda, uma coisa antiga. Esses formatos aqui, ó, de meio círculo realmente remetem a uma espécie de arquitetura lá daquela época, que eu não sei definir para falar a verdade, mas de qualquer forma tem um equilíbrio muito intenso aqui, realmente. E no meu gosto, bem pessoal, eu gosto dessa composição do preto com o cobre. Eu sempre gosto quando as capas possuem esta abordagem. E assim, esqueci de comentar que na quarta capa não temos sinopses,
temos frases, pequenas frases chamativas a respeito da história, mas temos o que mesmo importa aqui, bastante frases isca para atrair leitor. Como eu disse, isso nunca serve muito para um livro que você já comprou. E já partindo para a segunda metade do ano, tivemos Apenas um Olhar, de Harlan Coben, com essa capa aqui um pouco, às vezes, enigmáticas, porque depende muito do ângulo que você bate a luz na capa. Ela tem muito verniz aplicado aqui, e as letras do nome do personagem e também do título da história estão aqui nesse fundo que parece ser apenas negro, mas na verdade não é. Temos os tipos aqui, estão todos eles circundados por um roxo. Uma capa bem interessante também, tem um equilíbrio bacana. E na quarta capa temos mais frases para fisgar leitor, e eu não gosto disso. Fazer o que, né? É o que eles têm para atrair, mas não sei por que eles fazem isso. Realmente, a capa em si é até bacana, é charmosa, né? Como disse, é aquela capa que se você prestar atenção, você percebe que tem lá os seus efeitos. Mas se você olhar assim rapidamente, você pode pensar que é apenas uma capa realmente totalmente negra, com destaque para o título do livro e também para o autor. Ok, em agosto aí também voltamos para a capa também que tende a ser completamente minimalista. Olha só, A Seca, de Jane Harper. Temos apenas uma digital, que ao mesmo tempo é super simples, mas também deve ser uma boa sacada referente à história da vez, que claro, remete, né, a algo completamente policial, misterioso, porque digital sempre está relacionado com essa linha de pensamento. É bacana, eu gosto. Como disse, completamente simples, mas no meu caso, para o meu gosto, muito funcional. Aqui na quarta capa, olha só, temos variações dessas impressões digitais e associado com folhas, que deve, claro, fazer uma espécie de conexão com a história da vez. E temos mais, para não deixar de virar rotina, uma frase para fisgar leitor. Fazer o quê? Mas de qualquer forma, eu gostei bastante aqui dessa capa, tá bem interessante, como eu disse, minimalista, mas acho que atinge os seus objetivos de vender o peixe, com certeza. Em setembro, aí tivemos mais outro tipo de montagem praticamente, onde vários elementos são conectados aqui, porque parece que todas essas imagens aqui foram transformadas, eram fotos e foram vetorizadas, ou algo bem semelhante. De qualquer forma, temos o respingo aqui das belas e boas composições. Eu esqueci de dizer o nome do livro. Uma Nova Chance para o Sr. Doubler, escrito por Sidney Gleister. E eu posso dizer que essa capa aqui tem uma pegada bem popular, né, pelas cores escolhidas. Mesmo que sejam um pouco lavadas, esses tons funcionam dessa forma. E atrás, na quarta capa, olha só que bacana, temos um elemento completamente diferente, que temos um binóculo, né, que aí se associa, né, aquelas coisas de a gente ter um olhar humano tapado, o passarinho a ser visto de longe, se bem que tem umas frutas ali, né, parece batatas. E temos o binóculo aqui, enfim. Mas, por outro lado, também temos aqui, diferente, enfim, uma sinopse grande, tentando passar completamente como é o tom da história. Já em outubro você pode pensar a respeito desse livro aqui, de Marianne Lake, O Dia em que Selma Sonhou com o Okapi, que trata-se de algo completamente simples e preguiçoso. Afinal de contas, temos essa figura desse animal aqui, né? Depois, se você for dar uma olhada na revista lá, que tem as informações, você descobre que esse animal é o tal do Okapi. Mas você fala, é muito simples, né? Nada demais. Só que aí você vira a quarta capa e você descobre a parte traseira do animal. Ou seja, é uma boa sacada que eles fizeram aqui. Talvez uma das capas mais criativas que eles tenham pensado lá para o ano passado, realmente. E claro, na quarta capa temos que destacar também que temos todos os elementos que a gente encontra nas outras capas. Temos uma sinopse grande, uma seleção de frases que remetem à história da vez e também temos uma frase isca, ou seja, tem todos os elementos necessários para compor uma boa capa. Olha só, que bacana, mesmo na capa talvez mais simples possível. E chegando em novembro, quase acabando o ano, temos a capa que eu considero uma das mais complicadas, que quando eu bati o olho, quando eu abri a caixa, fiz o unboxing, eu fiquei completamente decepcionado quando vi esta arte. Que arte é essa? Essa mansão aqui, ilustrada de maneira completamente rudimentar. Ok, sim, se a gente lê a história, a gente pode entender por que esse desenho é feito de maneira tão simples e bem amadora, para dizer a verdade, né? Pode ser que a história nos explique muita coisa, mas no fundo eu não curti. E na quarta capa, pelo menos, temos uma sobriedade aqui da sinopse pura e simples, sem nada demais. E para fechar o ano, lá em dezembro, das capas da tag inéditos, tivemos essa composição aqui também fotográfica. É uma imagem que se extrai, não lembro agora se é de uma fotografia ou de um quadro, e ela é tratada
com os pontos que se fazem as impressões para o livro, né? Uma Escada para o Céu, de John Boyne. Bem bacana, eu gosto também desse visual. Na quarta capa, o tradicional, né? Temos uma breve citação sobre a história e várias frases isca. Nada de novo no front, mas de qualquer forma, eu gosto também desse tom de roxo bem forte aqui, mas é naquelas de gosto totalmente pessoal. Pois bem, agora com todas as capas analisadas com detalhes, vamos à minha opinião de melhores e piores. Começando, claro, com as capas que eu não gostei. Do terceiro até o grande vencedor, né? Aquela que realmente, acho que você até já sabe qual foi que eu não curti. Enfim, em terceiro lugar, das que eu menos gostei, com certeza, é uma das capas que posso dizer é uma composição completamente simples. Eu não considerei ela feia, para ser mais preciso. As próximas, vou chegar lá, né? Mas essa aqui eu não considero uma capa feia, eu só considero uma capa que parece que não há nenhuma criatividade, porque é uma capa que apresenta apenas um fundo negro com alguns rabiscos, uns espingos, né? De tinta, ou então de chuva, sei lá o que é isso aqui, né? E também só isso, não passa dessa composição visual do livro, né? Esqueci de dizer, né? Os Sete Maridos, de Evelyn Hugo, de Taylor Jenkins Reid. Realmente uma capinha bem simples, a quarta capa também tende para a cor sólida, negra, e realmente não dá para entender. De novo, por que será que tem esses pinguinhos aqui? Não tem conexão. Pelo título da história, e sem dar uma olhada também na sinopse, você não faz conexão com nada. É sempre interessante quando a própria capa já começa a vender uma história que você já tende a se interessar. Uma capa assim tão genérica, realmente a coisa não funciona. Bom, agora falando em não funcionar, né? Segundo colocado aqui, das que eu menos gostei, aliás, eu não gostei mesmo, pois essa eu posso afirmar que é uma capa feia, e acho que não é só na minha opinião não, é na opinião de muita gente, que é esse trem aqui, olha só, essas cores da fonte se derretendo, distorcidas por algum efeito. Parece que só aplicaram, né, um efeito ali no Photoshop, né, uma preguiça completa. Se não me engano, é aquele efeito que tende ao espelho derretido. Uma coisa assim que realmente não dá para entender. Como eu disse, falando em não entender, né, você não consegue nem ler direito o nome do livro e do autor também, né, que é O Bom Filho, de Yu Jong. Você tem que apelar para a lombada, né, que ali está um pouco mais revisível, quase caiu aqui o marcador de página. Mas enfim, é uma capa completamente horrorosa, né, e a quarta capa também, apenas a cor sólida que já está em todo o conjunto aqui da capa. Realmente uma coisa quase abominável. Só não é abominável porque, literalmente, isso aqui é preguiça, acho que eu diria, né? Uma completa preguiça. Mas, de novo, né? Essa distorção aqui você pode achar motivo dentro da história. Mas o que eu acho abominável mesmo foi a primeira colocada, a pior capa de 2019 e, acredito, a pior capa que a Tag Netos já apresentou desde que começou essa caixa lá na Tag Experiências Literárias, que, claro, foi desse livro aqui, né? Vamos combinar, né? Que é assim o de título, né? As Sete Mortes, de Evelyn Hardcastle, de Stuart Thornton. Aliás, quando eu mostrei a capa da outra vez, acho que eu não falei nem o nome do livro, nem o nome do autor. Eu estava tão impressionado com essa pobreza visual aqui que realmente eu esqueci de dizer o principal. Desculpa aí, né? O nome do autor e o nome da obra não foi revelado naquela ocasião. Mas enfim, eu não entendo porque é um negócio tão primário. De novo, pode ser que a história nos dê um grande motivo, pode ser uma conexão com coisa de infância, um arquiteto frustrado, um design gráfico demitido que sacaneia a empresa, muitas coisas. Mas isso aqui é horrível. Eu não tenho outra definição para dizer a respeito disso daqui. Mas voltando àquela questão que eu disse lá no começo do vídeo a respeito dessa caixa Tag Netos ser um produto mais popular. Não é por causa disso que as capas necessariamente precisam ser mal feitas. Acho que é o comentário mais perfeito que eu posso dizer a respeito da minha opinião a respeito desta obra-prima. A pior capa de todos os tempos, por enquanto, da Tag Netos. Não só de 2019, como também de 2018. E acho que só tem 2 anos de existência a caixa, né? Enfim, a pior de todas, na minha opinião. Ganhou, simplesmente ganhou.
sem concorrência. Mas agora vamos às capas que eu gostei realmente aqui nesse ano de 2019, ou naquele ano de 2019. Só que também já adianto uma coisa para vocês. De fato, eu não gostei assim, uau, que coisa bonita, sensacional, como acontece lá na outra caixa da curadoria, onde realmente as capas são caprichadas, você fala, puxa, o pessoal que fez isso aqui pensou bastante, resolveu caprichar, se superou dos meses anteriores, e naquela coisa que você sempre fica animado a adquirir a próxima caixinha, né? Mas realmente essas capas aqui são apenas interessantes, uma composição atraente e para por aí, nada demais, não é uma coisa de outro mundo. Bom, em terceiro lugar que eu achei interessante foi a primeira capa que eu mostrei aqui, que foi a de janeiro, lá do ano de 2019. Essa capa aqui do livro Um Casamento Americano, de Tayari Jones, que tem aquela trama, né, dos fios de tricô, provavelmente, né, não manjo muito disso, né, mas de qualquer forma, eu acho uma capa muito bonita, como eu já comentei, eu gostei das cores, principalmente aqui envolvidas, né, ao mesmo tempo que ela fica um pouco escurecidas, não muito claras, você tem que prestar um pouco mais atenção e você percebe as tramas aqui que não. Se você bate o olho apenas, você vê o colorido aqui e não percebe exatamente do que se trata. Aí quando você vê, ah, isso aqui é uma trama de tricô ou crochê, sei lá, não entendo. Mas enfim, eu gosto bastante aqui dessa capa, bem bacana. A criatividade aqui, com certeza, é trabalhar com o equilíbrio das cores. Um bom projeto gráfico, com certeza. Falando em bom projeto, aí sim vamos para o segundo lugar, que é esse livro aqui, que é super simples, minimalista, mas que no fundo tem uma boa da sua sacada, que é do livro A Seca, da Jane Harper, que tem a lá digital, né? Tem e só tem isso também, né? É apenas a digital, mas aí você encontra alguma conexão quando você vira a capa e percebe que as digitais são colocadas juntas com folhas secas, e isso remete então a uma coisa que você pensa, o que aconteceu aqui? Folhas secas, isso tem a ver com uma floresta, digital, crime, sabe? Você começa a fazer conexões que, como eu disse, as outras capas que eu considerei fracas ou feias ou horrorosas, você não consegue dizer nada a respeito logo de cara. Ou das outras capas também que eu considerei medianas e não estão nem nas piores nem nas melhores. Ou seja, isso aqui consegue já comunicar alguma coisa, você se interessa por algo que talvez nem exista na história, mas essa um dos motivos das capas existirem, chamar o leitor para alguma aventura, talvez não seja o que ele pensou, mas que vai acontecer algo parecido, talvez vá. Enfim, a primeira colocada da que eu mais gostei mesmo, aí foi sim um toque de criatividade, que talvez não possa ser lá muito original, você já deva ter visto isso em muitos livros, com certeza, mas no caso aqui funcionou, que foi essa aqui, do bichinho Okapi, lá do livro O Dia em que Selma Sonhou com um Okapi, escrito por Mariana Leckie. E aquela sacada simples, né? Na frente, o semblante da cara do bicho Okapi, né? Você fala, poxa, capinha fraca, né? Mas quando você vira para a quarta capa, você entende que temos aqui a retaguarda também do Okapi. Aí você entende, ah tá, entendi a sacada. Portanto, para a criatividade aqui, para essa capa aqui, mesmo que não seja lá muito original, eu atribuo então a melhor capa para o ano de 2019. Sem sombra de dúvida, uma capa simples, que faz uso de um truque já conhecido, mas que para o livro se conecta bastante, né? Ou seja, você vê o dia que Selma sonhou com Okapi, você fica pensando, o que será um Okapi, né? Muitas pessoas já podem sacar, peraí, Okapi é esse bichinho aqui. Ou depois, quando vai procurar informações na orelha do livro, talvez acaba descobrindo tal informação. Enfim, são essas as minhas convicções a respeito das capas lá do ano de 2019 da tag Inédito, o que eu gostei e o que eu não gostei. Agora eu quero saber a opinião de vocês disso tudo aqui que foi apresentado, dessas 12 capas, o que vocês curtiram, o que vocês não curtiram, se vocês concordam com como eu sou chato mesmo, quero apenas coisas excelentes, e não, esse projeto aqui não é para isso, é para capa mais simples mesmo, né? Comenta alguma coisa aqui abaixo para eu saber realmente a opinião de vocês. Bom, e não se esqueça que amanhã eu vou fazer outro vídeo finalizando aqui todo o VEDA 2020, que é exatamente os melhores e piores mimos, também da tag Inéditos lá do ano de 2019. E vamos ver se eu gostei ou não gostei dos mimos que vieram nessa caixa, que também tem a pegada popular. Vamos conferir amanhã. Mas enquanto esse próximo vídeo não chega, eu deixo aqui do lado dicas de outros vídeos que já aconteceram aqui dentro do projeto VEDA 2020. E tchau!